Agora vamos à pergunta do Rui, de Odivelas. Muito bem, Rui, muito prazer. Obrigado pela tua pergunta, pelo carinho e confiança. Vamos ver então o que nos diz o Rui. Andy, li uma notícia que andou nas redes sociais que um casal de lésbicas, uma delas é vereadora, que queria muito ser mãe. Fez inseminação fora da Itália e depois não conseguiu registrar o filho, que lhe chamaram Nicolau Pedro, porque a lei italiana não permite às lésbicas a inseminação, só mesmo casal heterossexual. E para registrar, ou no caso registrar, né? Os brasileiros não conhecem a forma registrar. A criança só se derem o nome do pai, né? Para registrar a criança, só se derem o nome do pai. A vereadora não fez e, revoltada, escreveu nas redes sociais. Fiquei curioso, em Portugal permitem a inseminação e também registrar os filhos das lésbicas? O Andy que pensa sobre este caso. Aqui a pergunta é bem simples de esclarecer. Só para os ouvintes brasileiros, em Portugal e na Europa em muitos casos, vereador e vereadora não são os deputados municipais, como no Brasil, né? No Brasil, vereador e vereadora são os deputados municipais, são chamados vereadores e vereadoras. Aqui, vereador e vereadora são o que no Brasil nós chamamos de secretários municipais de saúde, de educação, de cultura, dos transportes, das obras, aviação, coisas do gênero. Isso é o que é o vereador aqui, certo? Então, porque o Rui está falando do caso desta italiana, que era vereadora na cidade dela, ou seja, ela certamente era secretária municipal de alguma coisa. E aqui a Secretaria Municipal de alguma coisa, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura, aqui não se chama Secretaria Municipal, aqui se chama Pelouro. Pelouro da Cultura, Pelouro da Educação. E o chefe deste pelouro é o vereador da Cultura, vereador da Educação, vereador da Juventude, e assim, pronto, fica esclarecido para os ouvintes brasileiros. Imagino eu, para os brasileiros, não sei como será nos outros países lusófonos. Bom, a situação aqui é a seguinte. A Itália, Rui e queridos e queridas ouvintes, está bastante atrás em termos de legislação e direitos LGBT que Portugal. Para dizer a verdade, está anos-luz atrás. Então, isso que tu falas é um caso muito conhecido e não é o único, certo? Porque na Itália ainda, né, existem estas dificuldades todas, tanto que a União Europeia pressiona muito o Parlamento Europeu, as coisas, e as instituições de direitos humanos europeias pressionam os países que ainda são, né, têm essa situação de negação de direitos inalienáveis da dignidade do ser humano, aquelas coisas todas, né? A Itália é um deles. Esse caso não acontece atualmente, não aconteceria em Portugal, certo? Portugal, isso já faz alguns anos que foi totalmente sanado, né, a questão do casamento igualitário, do direito de inseminação assistida e gestação assistida, de casais Bom, sim, no caso também para casais heterossexuais que necessitam de algum tipo de inseminação artificial ou qualquer coisa do gênero, mas também os casais homoparentais, homoafetivos, né, tanto homens como mulheres, lésbicas, gays. Aqui em Portugal, isso é algo que legalmente já faz anos que está completamente resolvido, né? Não existe nenhum entrave legal para o registro de filhos, sejam filhos adotivos,
sejam filhos biológicos de casais homossexuais, com o uso ou não de barriga solidária, como até acho que no programa passado eu comentei a respeito dessa situação. Então, Rui, aqui em Portugal isso já faz alguns anos que já não causa mais nenhum desconforto ou situação dessa natureza para nenhum homem ou mulher, gay ou lésbica, para o registro do seu filho e para começar, o casamento, a adoção, a gestação assistida, que podem ser de várias maneiras, como o caso delas, né, das duas mulheres que tiveram um filho, né, uma delas, certamente o óvulo é de uma e a barriga da outra, então o material genético fica sendo das duas, né? Uma cede o óvulo, a outra cede a barriga, então, né? Pronto, é assim que funciona. Pronto, eu acho que isso está esclarecido, Rui, certo? E basicamente é porque a Itália, nesse sentido, ainda na Itália, sequer o casamento igualitário, que é a condição absolutamente idêntica de direitos entre o casamento heteroparental e homoparental, ou hétero, né? O casamento hétero, o casamento chamado casamento gay, que não se reduz só aos gays, se reduz, vai às lésbicas, aos bis, aos trans e todas as pessoas, né? Enfim, na Itália sequer isso ainda existe. Existe lá só um tipo de união estável, alguma coisa assim, uma união civil, uma coisa dessa natureza ainda, e ainda existem muitos entraves para as questões de casais do mesmo sexo, tá bem? Então, isso que tu viste falar é real, não é o único caso, não é o único país ainda na Europa que isso acontece. Lamentavelmente, eu acho que a Itália ainda é o único dos países ocidentais, da Europa Ocidental, não é? Os outros que ainda têm esse tipo de restrição são da Europa Oriental ou do leste europeu, então ainda existem essas restrições na Polônia, na Hungria e países dessa natureza, enfim, sei lá, Sérvia, coisas assim, né? Então sim, ali tem ainda bastante restrições, mas aqui no Ocidente, na região ocidental da Europa, ainda a Itália está lá meio que nas trevas ainda do conservadorismo religioso, sobretudo, e faz muito sentido, né? Faz sentido no âmbito de compreender que, claro, as pressões na Itália são muito maiores em função da igreja. Imagina que aqui em Portugal é um país onde essa guerra foi travada com muito afinco, né? Para superar estas situações de conservadorismo, nessas situações todas, em função justamente da força religiosa em Portugal, mas que vem na Europa inteira, né, na Itália também, né, vem diminuindo e vai se extinguindo aos poucos. Tá bem, Rui? Então é isso, um grande abraço, muito, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela confiança, por mandar a pergunta. Qualquer dúvida, fica à vontade. Muito obrigado